esteve com os pés no chão, mesmo com uma vida cheia de surpresas. Hoje, através do Instituto Guga Kirten, ela dá oportunidade a pessoas com ou sem deficiência. Eu converso hoje com a assistente social Alice Kirten. O Palavra Aberta já está no ar. Dona Alice, obrigada por nos receber hoje, para ter uma conversa, saber um pouquinho mais sobre a tua vida. É verdade que o voluntariado na tua vida começou muito cedo e não só mais tarde, depois da época que o Guga começou a jogar tênis? Isso começou muito cedo e por quê? Sou filha única, né? Fui criada sozinha pela mãe e aí eu acho que a gente desperta na gente uma vontade muito grande de estar em convivência com outras pessoas, né? Essa vontade, obviamente, começou já a me fazer ajudar as pessoas que ajudavam meus avós, com os quais eu morava. Então, tudo começou lá pelos meus 8, 9 anos. Eu gostava muito de, à noite, ir para a casa da senhora que ajudava a minha avó a fazer a limpeza e tudo, que ela já era mais velhinha. Então ela ia na casa dela e ela fazia o trabalho dela e eu ajudava ela, lavava a louça, enxugava para que ela tivesse um pouquinho menos de trabalho, já que ela tinha trabalhado o dia inteiro. Essa era a visão que eu tinha, assim, bem infantil, né? E depois, com os meus 14 anos, eu comecei a ser voluntária de um jardim de infância na minha cidade, em Brusque. Isso em Brusque? É, tudo em Brusque. E depois eu comecei a universidade aqui em Florianópolis, aí já fui me envolvendo em vários movimentos, né? Na educação especial é que eu só comecei depois que eu tive Guilherme, né? Antes eu trabalhava mais com comunidade, né? E o teu contato com o esporte, como começou? Eu na realidade aprendi em Brusque, né, uma cidade do interior, os meus avós eram esportistas, a minha mãe também era, do vôlei, do atletismo, então a gente foi educada assim, né, no esporte, a gente 2 vezes por semana, 3, a gente fazia esporte em algum lugar que tinha. Mas que esporte era? Tênis já? Sim, primeiro joguei tênis, fui a que primeiro jogou tênis. E depois, quando mais adolescente, assim, então eu fui começar a jogar vôlei, basquete, onde eu conheci meu marido, porque ele era o professor do basquete. Professor de basquete, então, então começou uma relação, então, de paquera. O professor e a aluna começaram uma relação, né? Seu marido era também de Brusque? Não, ele era daqui, mas como ele já jogava pelos Jogos Abertos, ele era 6 anos mais velho do que eu, Brusque o contratou para jogar por Brusque, os Jogos Abertos na basquete, na modalidade basquete. E aí eu acabei sendo aluna dele. Mas o esporte, assim, sempre foi o nosso, porque numa cidade pequena, você, o que faz, né? Fim de semana também, ou você faz o esporte, ou você faz bordado, era o que a gente tinha, né? A gente aprendia de tudo, né? Tricô, bordado, crochê, música, né? Tudo que as pessoas assim podiam oferecer. Tinha uma vizinha que ensinava, outra, enfim, tinha um clubezinho que a gente frequentava. Então era a nossa diversão, né? Então, quando teu filho mais velho nasceu, o Rafael, depois o Guga, eles já estavam assim, já ligados ao esporte. Já conviviam com nós isso. Até comentávamos isso ontem, eu comentava com eles, eu disse assim, hoje eu li até uma literatura a respeito, que hoje em dia os atletas despertam mais tarde, porque os pais não vão mais tanto a um clube, a algum lugar para praticar esporte, né? Por exemplo, quando eu tive os meus filhos, eu e meu marido íamos primeiro sem filhos todo final de semana, a gente ia, né? Trabalhava a semana toda, sábado, domingo, todos na época era o Lagoa Yacht Club, o LIC, né? E se jogava tudo, futebol, vôlei, tênis, tudo que tinha lá, passava o dia. Tanto que eu vejo o Guga, que não tinha 6 anos, ele participou do primeiro torneio de tênis nacional, ele era o mais novo da época, né? Eu não sei se até hoje ainda não é o mais novo, não posso te responder isso. Ô Alice, como é que tu conseguias conciliar o teu trabalho, né? Trabalhavas, eu acho que o dia inteiro. Trabalhava o dia inteiro, atendia o interior do estado, viajava bastante, né? Não muito assim, mas eu atendia toda a área social do estado de Santa Catarina, porque ele trabalhava na época na Telesc, né? 3 filhos? Eu tinha 3 filhos, eu fiquei viúva bem cedo, né? Mas eu tinha uma pessoa que me ajudava e está comigo até hoje, 30 e poucos anos, né? Que também é lá da minha região. E foi assim, e eu sempre fui voluntária de vários, teve um ano que eu fui voluntária de 13 instituições. E eu gosto muito assim de articular coisas, sabe? Então quando eu vejo, começa uma coisa, às vezes eu digo, não, eu não vou me envolver, eu não vou dar uma opinião,
Mas aí eu vejo, meu Deus, se pega uma coisa daqui, leva ali, fala com fulano, fala com fulano, uma coisa acontece. Aí eu já entro, sabe? Porque às vezes são os momentos desses que precisa para a coisa dele deslanchar, né? E eu gosto muito. Os meninos tinham quando vocês ficaram sem o seu marido? Eu tinha 36 e eles tinham 5, 8 e 11. Eram bem pequenininhos, né? O meu filho Rafael começou também a trabalhar cedo. Ninguém via que ele trabalhava, mas com 10 anos ele pediu eu não lembro se é Natal ou aniversário, uma máquina de encordoar raquete. Então todo final de semana, nos torneios que tinha, ele levava a máquina e encordoava a raquete, e dali ele ia juntando dinheirinho. Então com 11 anos, 12 anos ele ia fazendo isso, com 14 ele já estava dando aula de tênis também. Olha, então eu acho... Teve alguma fase da vida dos meninos que eles te olharam e falaram, mãe, não quero mais jogar, quero desistir do esporte? Isso nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu, muito pelo contrário. Talvez o Guga teve um momento que ficou mais inclinado para o futebol do que para o tênis, né? E porque nós tivemos a felicidade de, na minha empresa onde eu trabalhava, termos a Associação dos Empregados, né? Que é a Astel. Hoje ainda existe a Astel, hoje é um clube, né, da comunidade, mas na época era só dos empregados da Telesc. E lá dentro, e eu fui uma das, como eu era assistente social da Telesc, eu fui uma das que fundou a Astel e fui diretora social por muitos anos. E a gente oferecia para todos os filhos e funcionários essa oportunidade de ter várias escolinhas de esporte. Então eles passavam a tarde lá, todos os dias, das 2 às 5, fazendo futebol, tênis, vôlei, sabe? Eles faziam uma sequência e escolhiam, enfim. Então os meninos tiveram essa oportunidade, que foi muito legal. Os nossos projetos de hoje do Instituto são mais ou menos o que a gente vivenciou na época. A gente também oportuniza. E depois do intervalo, a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais da vida de Alice Kirten. Até já! Ô Alice, quando surgiu o Instituto Guga Kirten? Que ano foi? Pois é, antes de responder a pergunta, eu acho que vale a pena a gente só lembrar de que as nossas atividades de filantropia, de voluntariado, então, né, como a gente viu, começaram cedo e foram aumentando. Com a carreira do Guga, então, no ano de 2000, no auge dele, a gente achou que devia pensar diferente, não mais tanto em filantropia, mas sim em investimento social. E aí a gente criou essa instituição que chamamos de Instituto Guga Kirten. Com isso a gente também institucionalizou um pouco essa nossa filantropia, né? E aí criou então, obviamente, o Instituto com os nossos 2 grandes focos que direcionavam a nossa vida toda, que era uma utilização do esporte como uma ferramenta educacional, né? Porque foi através do esporte que surgiu toda essa abertura do Guga, e, enfim, que ele conseguiu ser alguém, né, e poder retribuir um pouco para a sociedade daquilo que ele conseguiu. E também a inclusão da pessoa com deficiência, por termos tido durante 28 anos, né, um filho e irmão deles, totalmente dependente, né, com deficiências múltiplas, né, ele tinha intelectual e tinha física. Então esses são os 2 nossos grandes focos, né, do Instituto. 13 anos, fez agora, no dia 17 de agosto, né, recém, e a gente desenvolve uma série de projetos. Um projeto no interior do estado de Santa Catarina, a gente já atende a 167 municípios. Dentro desses municípios, nós temos 249 projetos. Nós temos aqui na Grande Florianópolis e na cidade de Campos Novos, 7 núcleos esportivos, onde a gente utiliza o esporte como ferramenta educacional. E depois disso, a gente ainda tem parcerias com o Senac, onde a gente prepara alguns jovens, nem todos, né, e introduz no mercado de trabalho. Trabalho também, olha? Então, esses são assim as 2 grandes frentes que a gente tem, né? Independente dessas, a gente trabalha com vários outros projetos, colônia de férias para crianças especiais, dentro de 2 APAES, aqui de Florianópolis e de Balneário Camboriú. Também são projetos muito interessantes. Um eu já tinha antes de formar o Instituto, porque eu já tenho há 17 anos a de Florianópolis, e em parceria, né, com a APAE e a base aérea.
E além disso, a gente tem outras frentes, uma frente muito interessante agora que é um curso de cuidadores de crianças especiais, idosos. Tem duração de quanto tempo esse curso? Meio ano, 6 meses mais ou menos, são 2 noites por semana e um deles, esse terceiro, nós temos parceria com a Assembleia Legislativa. Então são cursos assim muito procurados, sabe? Porque hoje em dia você tem muita necessidade dessa mão de obra, né? E com isso a gente também está abrindo novas frentes de trabalho, né? E novas possibilidades sempre de inclusão dessas pessoas, do idoso, né? Esse é o objetivo do Instituto, né? De incluir, de dar oportunidade às pessoas. É oportunizar, né? Nós temos um trabalho muito bonito, uma biblioteca itinerante. É uma Renault Master, né, um carro, onde dentro nós temos quase 3.000 livros, 2.900 e um quebradinho, e temos 30 notebooks, que é uma oficina de informática. Então, todo dia esse carro vai num projeto. E naquele momento, então, é dada a oficina de leitura, oficina de informática, de pesquisa, feito tudo na mesma hora, sabe? E todas essas nossas oficinas, o diferente disso é que todas elas têm não só um educador físico, tem um assistente social, um pedagogo, um psicólogo e um educador físico. Então todos agem na mesma hora. Quantas crianças são atendidas em média? Nesses projetos 720, né? Porque só uma tem 120 crianças, as demais tem 100, são 7 núcleos, né? Agora, no interior, esses projetos que a gente tem através das instituições, aí a gente já atendeu ao todo mais ou menos umas 45.000 pessoas direta e indiretamente, né? Deve ser um prazer muito grande, né? Alice Kirten é uma mulher realizada. Eu acho que sim, né? A gente sempre está buscando mais uma coisa, a gente sempre acha que ainda tem muito por fazer, né? Eu já por algumas vezes disse... E recentemente disse várias vezes, porque eu operei os pés e tive que ficar uma semana de perna para cima, e fiquei pensando, poxa, também é gostoso ficar assim de perna para cima, eu acho que eu vou parar tudo. Mas olha, foi o médico dizer que podia pôr o pé no chão, eu já estava... Não consegue parar. Então realmente, eu tenho as outras atividades também, né? Eu gosto bastante assim de movimentos também junto à prefeitura, eu faço parte de vários movimentos hoje também. E além de ser voluntária ainda em outras instituições também sou, né, em conselhos, enfim, ICOM, IVA, APAI, eu sou vice-presidente da Federação Estadual das APAIs, tenho a minha mãe sozinha, uma vez por semana eu vou a Balneário e passo o dia com ela. Meu Deus, o dia da Alice tem mais de 24 horas, não é possível, tem que ter, né? Não, mas tem, e tem dias que eu também sou malandrinha e fico só em casa, assim, domingos, né, domingo de manhã. Domingo tá perdoada, viu? Tem algum sonho, alguma coisa que ainda não realizou e quer realizar? Ai, meu Deus, eu sempre digo que eu já tenho muito mais do que mereço, né? Eu tenho até tudo que quero e muito mais do que mereço. Eu não sei se eu tenho, assim, grandes sonhos. Os meus sonhos hoje são muito através das outras pessoas, sabe? Eu, pessoalmente, como pessoa física, digamos, não teria nenhum. Mas eu acho que para o coletivo a gente ainda... tem muito que trabalhar, é muito batalhar, porque o mundo ainda está muito cruel, né? As pessoas... Eu sou uma pessoa muito voltada à espiritualidade, eu gosto muito, assim, do interior, sabe? Mas Alice, se existisse mais Alices, com certeza o mundo estaria muito melhor. Eu mesma tenho que aprender muito, mas eu gostaria de poder ser um agente dessa mudança também. Não, tá? Prazer conversar contigo. Obrigada. Tá bom? Beijo. Obrigada. Tá? Mais sucesso, se isso é possível.